Acompanhe agora o podcast Fio do Bigode com João Nassif. Patrocínio Imbralite, fibrocimento é aqui. E Plaçon do Brasil, presença global, atendimento personalizado. Estamos começando o podcast Fio do Bigode. É o primeiro de uma série que eu espero seja bem longa, ouvindo personalidades do futebol. O foco vai ser exatamente esse, buscando ex-jogadores, ex-treinadores, ex-dirigentes, por que não, também árbitros, aqueles que fazem o futebol e fizeram ainda e continuam fazendo o futebol brasileiro. Preferencialmente o Criciúma, não tem a mínima dúvida. Claro que outras praças também serão privilegiadas, outros jogadores, outros técnicos, dirigentes, mas, enfim, o foco, como eu disse, é o futebol. E o podcast Fio do Bigode, aqui na OSD, nossa produtora, que vai trabalhar com a gente durante esse tempo todo, está aqui para fazer também esse trabalho. Então, eu espero que vocês gostem desse nicho, gostem dessa abertura e continue acessando o meu canal, o canal do YouTube, João Nassif, o meu Facebook, João Nassif também, para que vocês possam acompanhar tudo aquilo que vai ser dito, que vai ser colocado na nossa programação. E hoje, começo com dois campeões brasileiros, dois jogadores que marcaram história aqui no Criciúma, que foram campeões brasileiros e que em 2006 conseguiram colocar no peito do Criciúma mais uma estrela. O Criciúma já tinha duas, uma pela Copa do Brasil de 91, a segunda pelo Campeonato Brasileiro da Série B em 2002 e também agora a terceira que foi colocada após o Campeonato Brasileiro da Série C em 2006, com uma campanha admirável que fez o Criciúma. E um dos expoentes, tenho dois aqui, mas o primeiro que eu vou apresentar a vocês, expoente dessa conquista, chama-se Fernando Alves Santa Clara. Pode chamar de Fernandinho, porque acho que nem ele sabe o nome dele inteiro, né? Porque nunca ninguém chamou de Fernando Santa Clara. Então nós vamos colocar o Fernandinho aqui no ar. Ele que tem 42 anos, é de abril de 1981, jogou pelo Criciúma 98 partidas, marcou 22 gols e como adversário ele enfrentou o Criciúma pelo Marcílio Dias. Desculpa, o adversário que ele mais enfrentou com a camisa do Criciúma foi o Marcílio Dias, 7 jogos, 7 vitórias. Sou Fernandinho, prazer em recebê-lo aqui no podcast e vamos bater um papo aqui, ok, amigo? Muito bem, está aí o Fernandinho. O Fernandinho está com o sotaque meio... Alô, repita, Fernandinho, está me ouvindo bem? Fala aí. Agora sim, esse é o Fernandinho, campeão brasileiro pelo Criciúma em 2006 e com muita história para contar do futebol. E um dos parceiros dele na grande conquista, está aqui comigo no estúdio, eu tenho o prazer em recebê-lo mais uma vez, é o senhor André... Deixa eu ver se eu... André Roberto Soares da Silva. André Roberto Soares da Silva. Ninguém sabe quem é, mas se falar de Beto Cachoeira, todo mundo conhece, um dos artilheiros do Criciúma na época que passou por aqui e hoje aí brilhando e fazendo gols no Regional da Lara. Prazer em recebê-lo, Beto. Prazer é meu, João. Muito obrigado pelo convite. Prazer em falar com o Fernandinho novamente, né? Acho que a gente fica muito feliz em ser lembrado, né, novamente, porque já se passaram muito tempo, né, dessa conquista e a gente sempre está aí, né? Então é bom ser lembrado, é bom a gente estar contando as histórias que a gente passou lá no passado. Tu chama o Fernandinho de senhor ou não? Porque ele é mais velho que tu, né? Tem que chamar ele é mais velho que eu, né? Tem que ter um pouquinho mais de respeito com ele. Senhorzinho, né? O Fernandinho, eu falei, é de abril de 81 e o Beto Cachoeira é de outubro de 81. Os dois têm, portanto, 42 anos. Ele jogou aqui pelo Criciúma, fez 55 jogos, marcou 18 gols, levou um cartão vermelho, Fernandinho. Não era muito chegado assim a fair play, né? Pelo que parece, né? Foi sem querer. Não lembro desse cartão vermelho, não. Muito bem. Ele teve como adversário que mais enfrentou aqui também o Marcílio Dias. Foram 8 jogos contra o Marcílio Dias, 5 vitórias do Criciúma, 1 empate e 2 derrotas. Fernandinho, me conta um pouco da tua vida. Como é que tu é de baiano, né?
Tu é de Ilhéus. E como é que tu chegou aí a rodar no futebol? Chegou principalmente aqui em Criciúma. Eu sei que tu pode ter vindo de avião, né? Mas conta um pouco da sua trajetória. Então, vim de avião e peguei essa BR ainda, que não era duplicada ainda, tá? Ah, pô, é verdade, é verdade. Jogo duro na época, né? Difícil demais. Então, a história no futebol, como eu sou da cidade de Ilhéus, né, Bahia, é litoral, cidade praiana, né? Sou mais velho da família, tenho mais dois irmãos, estou com 42 anos, né, em 1981. Surgi na Catuense, que é um clube, era uma terceira força na época, né, do futebol baiano. Depois fui para Vitória por 15 anos. Depois do Vitória, né, eu joguei 2 anos na base, fui para Portugal. Aí em Portugal eu já vim direto para Santa Catarina. Então fui vice-campeão catarinense pelo Caxias, né, de Santa Catarina. Aí depois eu fui para o Paraná Clube, aí em 2002 Paraná Clube, na verdade 2003 Paraná Clube, 2004 aí que eu fui para o Criciúma. Em 2004 fui transferido para o Criciúma definitivo. Aí daí em diante foi onde a minha carreira só houve uma crescente, né, graças a Deus. Me colocou em todas as plataformas, né? Então, naquele momento, nós tivemos, desde a minha chegada, em 2004, o Campeonato Brasileiro, da Série A. Infelizmente, aquele ano eu acabei machucando no primeiro turno do campeonato. A gente, infelizmente, caiu. Depois eu não joguei mais, né? Tive uma lesão de joelho, ligamento cruzado. E depois veio meu empréstimo para o Vasco da Gama, né? Onde também fiz um excelente campeonato no Vasco da Gama. Voltei para o Criciúma. E aí que é a nossa história junto com o Beto Cachoeira, né? Campeão brasileiro da Série C, naquele ano campeão brasileiro da Série C, depois no ano seguinte fomos vice-campeão do Campeonato Catarinense, que nós perdemos o título para Chapecoense. É que, Fernandinho, tu conhece a cidade de Ivoti? Ivoti? É uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, tu não conhece? Ivoti. É o Beto de lá? A importância de a personalidade maior de Ivoti, o seu Beto Cachoeira. É sacanagem, Beto. Pô, o Ilhéus e Ivoti, eu vou dizer, eu sou mais de Ilhéus que a Beira-Mar, né? Cara? Com certeza, né? Ivoti só tem fábrica de calçados. Ô Beto, mas o Nacido não sabe, Beto. Eu sou de Ilhéus, né? Mas antes não era considerado ainda um bairro de Ilhéus. O meu bairro era Banco da Vitória, mas era considerado um distrito de Ilhéus. Onde eu nasci era distrito de Ilhéus. Ele se transformou pertencente mesmo a Ilhéus, todo mundo conhecer, porque depois da minha carreira no futebol, depois que eu comecei a jogar em grandes clubes, foi conhecido nacionalmente, e aí a partir daí o prefeito Lajados Ribeiro decretou como bairro da cidade de Ilhéus. Então eu nasci no distrito, né? Pô, que bacana essa história, hein? Não nasceu nem numa cidade. Não nasceu nem numa foi. Não era mas nem cidade. Depois da carreira se tornou, vice. É verdade, é verdade. O Nacido Beto, mais engraçado é o seguinte, até 97, foi o ano que eu saí de lá do meu distrito, que hoje é bairro, nossos pais e as pessoas que moravam no distrito, nós pagávamos, o IPTU não era para a prefeitura, era para o dono de uma fazenda, que todas as terras eram dele lá. Então, você imagina, então, o cara era dono das terras de cacau, né? Porque Ilhéus é muito cacau. Então, toda essa área era dele. Então, foi povoando, e do nada, hoje é um dos maiores bairros da cidade de Ilhéus. Olha só. E tu comprou alguma terra dele depois ou não, Fernandinho? Comprei nada esse negócio de terra, cacau não é comigo, não. Obrigado. Tá, Beto, Isso aí era só do Alexandra. O Alexandre também. Só do Alexandre, é verdade. Tu é de Ivoti, por que Cachoeira? Na verdade, eu sou natural do oeste, né, de Santa Catarina. Sou lá de Águas de Chapecó. Tá, mas o que apareceu Ivoti aqui na tua ficha? Mas eu acabei indo morar em Ivoti, né, mais cedo. Acabei indo então morando lá. Tá explicado o Cachoeira. Então. E daí o Cachoeira veio lá de São José de Cachoeira, quando eu joguei no São José de Cachoeira, lá de Cachoeira do Sul. Então, lá no Rio Grande do Sul também, né? Eu comecei lá, meu primeiro time profissional foi lá. E aí, em sequência, eu fui para Ubra, de Canoas. E lá na Ubra, história engraçada, né? Havia outro Beto no time e eu chegando, a galera começou a chamar e os dois olhavam, Beto, os dois olhavam.
começaram a me chamar de Cachoeira e pegou. Quando a gente não aceita o apelido, é aí que pega, né? Quem jogava mais, tu ou o outro Beto? Olha, acho que eu, né? Porque eu segui jogando, ele acabou, na verdade, na época, a Ubra era a faculdade, né? Então o pessoal jogava mais lá para fazer a faculdade, né? Ele acabou não seguindo na carreira profissional de futebol, e sim na faculdade, né? Ele acabou se formando, não sei dizer agora no que, mas ele acabou se formando lá. Ele ficou lá dentro da Ubra, se formou e trabalha lá até hoje. E tu foi lá para jogar, estudar, nem pensar, né? Eu fui estudar depois de velho, né? Eu fui lá para jogar, mas estudei depois de velho. Muito bem, deixa eu avisar aqui que a Telhas Imbralite é a única com 10 anos de garantia. Imbralite, 50 anos, tradição que passa de geração para geração. Plação do Brasil, presença global, atendimento personalizado. Então aí nós temos duas empresas das maiores aqui de Criciúma que estão prestigiando aqui o podcast O Fio do Bigode. Quero mandar um abraço aqui para o Juliano, para o Beto Perucci, para o Juliano da Imbralite e para o Frank da Plação, que é o comandante da Plação aqui no Brasil. Que a Plação é uma empresa de Israel, é uma multinacional. Lá de Israel, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Bom, como é que era a convivência de vocês naquele time? Porque veio gente de tudo que era lugar, né? Em 2006. Inclusive o treinador, que foi a primeira passagem dele por aqui. Como é que era a convivência de vocês, o entrosamento que havia? Formou-se uma família ou cada um fazia a sua e vamos todos trabalhar pelo clube? Cara, posso responder por mim, né? Eu tenho certeza que o Fernandinho deve ter a mesma opinião, porque a princípio, quando a gente começou o campeonato da Série C ali, a gente começou com alguns jogos com bastante dificuldade, né? E aí, no decorrer do campeonato, as coisas foram acontecendo, né? Então, acho que no princípio do campeonato da Série C, a gente praticamente não era um time, mas no decorrer a gente se transformou num time, numa família, tanto que a gente se uniu de uma maneira que era um absurdo. Eu nunca vivi, né, em clube nenhum como foi vivido aquele ano 2006 para a gente conseguir esse campeonato, né? Acho que a gente tanto dentro de campo como fora de campo a gente era uma família, era uma turma de amigos, né, que a gente se juntava sempre, e aquilo fez com que o Criciúma superasse todas as dificuldades que tinha, né? Porque a gente sabe que não era fácil, né, Fernandinho? A gente ficava alguns meses sem receber, a dificuldade financeira transformava isso numa dificuldade dentro de campo, né? Então a gente se uniu numa maneira que a gente pensou, ou é isso ou a gente vai ficar pela metade do caminho. Então isso fez com que a gente crescesse cada vez mais no campeonato. Fernandinho, qual foi o momento, como disse o Beto aqui, começou de um jeito, terminou do outro, qual foi o momento da virada de chave, na tua opinião? Bom, então, só continuar um pouco ali o que o Beto falou, eu particularmente já cheguei em 2006, no último jogo do Campeonato Catarinense, né? Como você falou, o nosso time era um time de atletas que a maioria nunca tinha disputado nem a segunda divisão, né? Eu mesmo vinha de Série A, né? Tanto pelo Criciúma, tanto pelo Paraná Clube, tanto pelo Vitória. Nunca tinha disputado nenhuma Série B, então a gente vai direto para uma Série C. Eu tinha acabado de vir de uma Série A jogando pelo Vasco da Gama. O Leandro Guerreiro, Internacional, né? Marcelo Rosa, Dejaí, enfim, né? Vários jogadores, né? Que já não tinham disputado uma Série C. Então, no início, a gente teve uma dificuldade muito grande. Tanto que nós perdemos o Luciano Almeida, né? E com a perda do Luciano Almeida foi para onde eu fui para a lateral esquerda. O Edson Gaúcho me utilizou como ala esquerdo, né? Eu acho, mas assim, voltando à tua pergunta, Nassif, eu acho que o divisor de águas foi quando nós começamos o campeonato não legal, né? Jogamos lá, eu acho, contra o Brasil de Pelotas, alguma coisa assim. Acho que foi empate lá, ou perdemos de 1-0. E aí depois começou a imprensa falar que estava uma crise, por causa de treinador, Edson Gaúcho e tal. Mas a partir de quando nós entendemos que o time estava com dificuldade financeira, e a gente sabe que não era fácil fazer futebol naquela época, né? Hoje a gente entende uma... não era fácil, né, fazer futebol naquela época.
E só que quando a gente teve consciência disso e falamos assim, olha, pessoal, meu irmão, não tem para onde fugir, a gente já está aqui, a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que aparecer para o cenário nacional e a gente tem que fazer o nosso melhor, não tem jeito. Não tem o que fazer. Ou a gente faz algo que coloca o time, né, numa plataforma mais alta, ou senão a gente vai acabar o campeonato e como mais um e acabou, entendeu? Não vai ter perspectiva para o ano de 2000, para o ano de 2007. E a partir daí a gente, claro, né? A gente ia conversando, se unimos para conversar com o presidente, parte financeira, aquela coisa toda. E depois que nós nos unimos dessa maneira, entendeu? Acho que aí foi um fator primordial para que a gente desse uma decolada, né? Daí em diante o negócio só subiu. Foi a partir de quando a gente tinha consciência que o clube estava em dificuldade financeira, mas que o presidente se comprometeu a fazer qualquer coisa, né, para poder ajudar naquele momento. Não era o salário inteiro, mas era 20%, 30%, ajudava com o outro, fazia vale, jogadores faziam vale antes, né, porque não tinha o salário inteiro para ajudar na parte de família. E foi o que o Beto falou, foi uma equipe muito especial, eu tenho essa equipe até hoje no meu coração especial, porque nós nos unimos fora de campo para que o conjunto fizesse com que, depois daquela competição, 90% dos jogadores tiveram êxito em ir para grandes clubes de futebol brasileiro. Eu só vou... E até para fora, né? E até para fora, né? Por causa do Beto, também foi para fora, né? Foi. Olha, só fazendo uma resenha aqui da primeira fase do campeonato, que era regionalizado naquela época, né? Então eram 4 times aqui do Sul. Por Santa Catarina era Criciúma e Marcílio Dias, e o Brasil de Pelotas e Novo Hamburgo pelo Rio Grande. E a trajetória foi a seguinte: no primeiro jogo, o Criciúma perdeu em Pelotas por 3-2. Depois para o Brasil, né? Depois ele ganhou do Marcílio Dias em casa por 3-2, empatou 3-3 em Novo Hamburgo. E aí veio o retorno, era o tabela espelho. Pegou o Novo Hamburgo aqui, meteu 6-0. Foi jogar em Itajaí, fez 2-1 no Marcílio e fechou a primeira fase com o Brasil de Pelotas aqui, vantando por 4-0. Isso. Então, dos 6 jogos, foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa foi a primeira fase do Criciúma no campeonato. A primeira fase foi, eu acho que da primeira fase foi a mais fácil, né? Porque depois a gente pegou a segunda fase, que daí já era times de fora, que daí foi a dificuldade que a gente enfrentou, né? A segunda fase tinha... Não, o Togonal ainda era... Na verdade, eram 3 fases, né? Era a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, e aí sim a gente entrava para o Octagonal final. A segunda fase tinha Joinville, tinha Noroeste e Cabo Friense. Eram os times da segunda fase. O Criciúma ultrapassou. Depois, na terceira fase, era o Grêmio Barueri, o J. Malucelli, o América Mineiro, também sempre com 4 times em cada chave. Isso. Né? E aí foi passando, depois veio o Octagonal, quando o Criciúma nadou de braçada, né? Agora, quais foram os técnicos que passaram, Fernandinho, que tu lembra, que passaram pelo Criciúma nessa Série C? Eu lembro e confirmo que o Guilherme Maculha foi o último, né? O título veio com o Guilherme. Quem começou? Era o Edson Gaúcho? Edson Gaúcho. Foi o Edson Gaúcho. Começou o Edson Gaúcho, né? Isso, começou o Edson Gaúcho porque o problema que até que o Beto falou que no início ali a gente teve dificuldade, cobrança de imprensa, torcida, foi porque o time não foi bem no Catarinense, nem se classificou. Exato. Então a gente já começou a Série C com... A pressão total, né? Descrédito, né? Descrédito, né? Começou a Série C com descrédito. Então, aí nós começamos lá com a derrota e isso já ficou difícil para a permanência do Edson Gaúcho, tal, aquela coisa toda, né? E aí depois veio essa fase que foi um pouco mais difícil. O Edson Gaúcho, se eu não me engano, ficou até essa fase, né? E depois veio o Maculha. Ele ficou até a segunda fase, né? Daí nós perdemos aquele jogo pro Joinville, que nós estávamos comentando anteriormente ali. Foi onde que ele caiu e aí assumiu o Gonzaga. Aí o Gonzaga ficou... O Gonzaga... Eu não me engano, não me lembro, não me recordo perfeitamente, mas foi 1 ou 2 jogos. Aí veio o Maculha, né? Aí em seguida assumiu o Maculha. Foi 5-1 pro Joinville, né? Lá em Joinville, né? Isso. 5-1, depois ganhou do Noroeste aqui. Né? Noroeste fora. Empatou aqui com o Noroeste. Perdeu de novo pro Joinville aqui em casa.
e foi ganhar da Cabo Friense lá, e aí foi a classificação, né? O jogo da Cabo Friense foi o jogo que nós precisava ganhar para classificar, né? Senão a gente Exatamente. não classificaria. E depois teve o jogo também, teve o J. Malucelli, aquele jogo do J. Malucelli também, que foi na bacia das almas, Como eu né? falo, É, a nossa segunda fase, a terceira fase foi uma fase, foram as fases mais difíceis que a gente teve, né? A gente ficava ali entre, será que vamos passar? Será que não vamos passar? Será que vamos passar? Mas sempre no finalzinho a gente conseguia, né? Acho que, como o Fernandinho comentou no começo, com aquele espírito que a gente tinha, né? Acho que era o espírito de grupo que vencia. E aí a gente foi para o octogonal final ali com uma confiança muito grande. A gente entrou para o octogonal final com a confiança lá no alto e foi o que aconteceu, né? A gente conseguiu fazer, acho que 6 ou 7 vitórias no octogonal final, não? isso. Foi por aí. Fernandinho, tu falou que a pressão fora grande por parte da imprensa. Tinha muita corneta na época, não? Deve ter até hoje, né? Nassif e Beto, sabe que isso não vai mudar, né? O futebol, culturalmente, né? Isso é qualquer lugar. É claro que em Criciúma é um pouco mais, né? Porque a gente sabe que hoje eu estou na cidade de Joinville e hoje só tem uma rádio esportiva que é 89, né? Que eu vejo com mais veemência, aquela cobrança, aquela coisa toda, né? Mas de resto, né, não tem tanta pressão assim, mais do torcedor mesmo. Mas aí, Criciúma, é loucura, é surreal, né? Aqui sempre foi uma pressão louca, né? Não, Aqui, e agora é o seguinte, não só Criciúma, mas toda a região. O que tem de rádio fazendo futebol é quase igual o tanto de farmácia que tem aqui na cidade, né? é verdade. É É bastante verdade. rádio e aí tu pega que a corneta pega, né? E por sorte do Ah, Criciúma, nesse Mas momento, o time tá numa boa, né? já vem, né? Um É, tempinho, né? Que o Criciúma já vem. E a crescente dessas rádios só foi por causa do Criciúma, em função do Criciúma, né? exatamente. Do aumento de sócio. Isso. A gente, é o que a gente sempre comenta aí, né? Nas rádios, quando a gente é entrevistado, que a melhor coisa que aconteceu e que acontece para a cidade de Criciúma é que o Criciúma está na Série A, né? Então a gente tem que fazer de tudo para que o Criciúma fique na Série A, porque isso valoriza tanto as rádios como o futebol nosso, né? O Claro. nosso futebol amador também é influenciado através do Criciúma. Pois é, Fernandinho, agora saindo um pouco do futebol. Depois que tu parou, o que é que tu seguiu na tua vida? Bom, então, Nassif, eu parei em 2017, 2018 só família, os filhos, chinelinho, acordar até Bem tarde, levar os comportado, né? meninos na escola, Bem comportado, né? levar, Tô levar os ligado. meninos na escola, levar o menino na escola. E aí, em 2018, eu comecei a atuar um pouco com a nossa empresa, né, que é de atletas, que é a Imagem Soccer, onde eu sou sócio, antes de parar de jogar futebol, né, sempre investi na empresa, que era do meu empresário, enfim, nós viramos sócios, tanto eu como o Alexandre, o Alec Gol, nós três. E aí veio o início de 2020, antes da pandemia, eu fiquei um ano, 2019, né, lá com eles, uma empresa, viajando, fazendo coisas com atletas, né, empresariando, na verdade, né, mas aí não era o meu foco, não gostei, porque eu sempre tive uma personalidade forte, eu não consigo ser meio termo, principalmente com essa geração agora de atletas, né? A gente veio de uma geração diferente, eu entendo, claro, que muita coisa mudou, né? Mas eu tenho a minha maneira de ser, né, para algumas coisas, e eu não concordava com algumas coisas, a abordagem, a maneira que hoje os empresários são com os atletas, né? Aquela bajulação, aquela coisa toda, não é o meu foco. Então eu falei, ó, isso não dá para mim não. Se acontecer de fazer qualquer tipo de coisa na parte de futebol ou intermediar, tal, a gente liga para os presidentes, conversa com os empresários que a gente conhece no meio de futebol, né? As portas foram abertas para mim, graças a Deus, a gente conhece muita gente, a gente tenta fazer negociações. Agora, para mim poder estar dia a dia com atletas, conversando, paparicando, não tenho essa paciência. E aí já era uma coisa minha mesmo, né? Uma coisa pessoal,
né, que eu tinha decidido que um dia, quando eu parasse de jogar futebol, eu ia abrir algo, né, porque eu sei de um instituto, de um projeto social, onde qual me tive a oportunidade e acabei sendo atleta profissional de futebol. E aí, com isso, onde veio a ideia de abrir o Instituto do Fernandinho, foi amadurecendo, aí veio bem naquele início da pandemia, a gente começou, né, com o Instituto Fernandinho. Então, hoje, né, eu sou o CEO do Instituto, né, sou o fundador, onde a gente de todas as maneiras busca recurso, tanto próprio como doação, parceria com o governo municipal, estadual, federal, para que o Instituto venha crescer, né? O Instituto Fernandinho venha crescer. Então, hoje, eu vivo em prol do Instituto mesmo. O meu tempo que eu me dedico hoje é para o Instituto, para que hoje essas 170 crianças que nós temos lá, né, fora as famílias, né, que a gente tem beneficiado. Então, é o foco total mesmo no Instituto Fernandinho, aqui na cidade de Joinville. Com futebol, Fernandinho? Futebol, é. Isso. Hoje são 120 crianças ali na parte esportiva, onde o instituto fornece chuteira, meião, a camisa, os uniformes, todo o material, os professores, né, é pago pelo instituto, e a parte musical, né, que é a parte cultural, mais 50 crianças. Então, pra música, né, e instrumental. Tu ganhou dinheiro com o futebol? Pouquinho. Dá pra cuidar dos 3 filhos. Dá. Legal. E tu, Beto, ganhou dinheiro ou não? A gente ganha, mas acaba gastando, né? Isso é verdade, acaba gastando. Tá, e aí tu parou de jogar e parou de jogar profissional. Quando parou o profissional, quando é que foi? Eu parei o profissional em 2013, quando eu voltei da Turquia, né? Voltei lá da Então ganhou Turquia. dinheiro, foi lá nos turcos lá. E A grana é boa lá, hein, Fernandinho? acabei parando, né? Fiquei, como o Fernandinho também falou, fiquei uns 3 anos sem, Usufruindo. sem querer ver televisão, sem querer ver jogo, sem querer ver nada. Na verdade, a gente acaba saindo de uma rotina que a gente vem de 12, 13, 15, 17 anos, né? Que a gente faz é jogar o futebol, quer todo dia o treinamento, quer todo dia a concentração. E quando a gente acaba parando com isso, teu corpo, tua mente acaba sentindo, né? Então, acho que quando eu parei, um pouco diferente do Fernando, eu acabei meio que entrando num estágio depressivo, né? Então, a gente até falava que botava televisão para ver jogo, eu saía de perto. Se queria briga comigo, era falar de futebol. Então, mas enfim, são coisas passadas, né? Que graças a Deus passou. Hoje a gente joga nosso futebolzinho amador aí Tu tá na Alarme há quanto tempo? desde 2017. 2017 eu comecei a Alarme aí, desde então tô jogando aí. E ganha dinheiro, né? Dá pra ganhar um dinheiro legal. Se fosse assim antigamente, a gente já tinha feito isso há muito mais tempo, né? O Fernandinho, ganho ou perca é bicho molhado, né? Pois então. Isso aí vale a pena. Mas é o que o Beto falou, assim, para quem, eu falo por mim, né, a gente, graças a Deus, eu cheguei no auge, assim, do futebol, né, jogar, se eu não me engano, acho que foram 10 Série A's, né, então, assim, grandes clubes, né, isso, você tem que estar preparado para você parar de jogar, porque isso mexe com o seu emocional, mexe com tudo, né, com o seu psicológico, porque a partir de quando você está jogando, são milhares de pessoas que estão te bajulando, que estão, né, te conhecem, aquela coisa toda, e quando você acaba, você vai ser mais um, né, você vai ser mais um na multidão, né, 220 milhões de pessoas aí, você vai ser mais um, né, no meio de 220 milhões de pessoas. E a tua parte emocional, psicológica, ela tem que estar preparada, né? E muitas das vezes, muitos atletas, eles caem em depressão, uns vai para bebida, vai para outras coisas, né? Porque eles só tinha aquilo ali, né? Só o futebol. E quando eles param, né? Não tinha outra coisa, não tinha o plano B, enfim, né? E acaba tendo alguns tipos de problemas e são poucos que conseguem voltar, né? A rotina, família, por isso que muitos também acabam se separando, essas coisas todas, tal, porque a parte emocional é muito importante numa hora dessa, né? E quem tá do teu lado também, né? Então,
O Beto conhece aí um pouquinho da minha história, né? E você também, né, Nassif? Quando eu cheguei na cidade de Criciúma, eu era uma pessoa, depois eu fui sair daí outro. Eu cheguei um jogador de futebol e saí daí atleta profissional de futebol, né? Graças também à minha esposa, que até hoje, que mora aí, né? Nasceu aí, a Rosane, né? Que nasceu aí. Hoje nós estamos 19 anos casados, temos 3 filhos. Nosso mais velho tem 14 anos, que é o Fernando Henrique, o Augusto Benito com 12, e a Ana Catarina, que tem 7 anos. Então, acho que uma base familiar também nessa hora é muito importante mesmo, porque é o que te dá apoio, né? Então, acho que assim, desde ali quando eu completei com 33 anos tal, eu já estava me preparando, né? Me preparando mesmo para poder parar de jogar. Então, é tanto que quando o Joinville entrou em dificuldade aqui financeira, que eu falei, não quero mais isso para mim não. De um dia para o outro, falei, amor, deu, não quero mais jogar agora, vou curtir os filhos, vou aproveitar, né, e pensar em outra coisa, ver o plano B lá, que é a empresa, tal, para, claro, a gente tem que ter a mente, né, Beto? A gente tem que estar com a mente funcionando, né? Porque senão é difícil demais. Se a gente está com a mente vazia, a coisa não acontece. Mas foi isso que me deu também mais tranquilidade, porque por mais que eu não estava sendo visto, estava mais jogando, mas eu viajava, então estava indo no clube, ia lá no CT do Cruzeiro, ia no CT do Atlético, ia no CT do Vitória, ia CT do Ceará, do Fortaleza, né, para conversar com atletas. Então o time ia naquela rotina, assistia um jogo, né, no estádio e tal. Então eu não fiquei do nada, né? Então é muito complicado mesmo. Não é fácil você parar de jogar e de uma hora para outra você ficar sem fazer nada, sem se exercitar, né? Mesmo porque que o nosso corpo precisa da endorfina, né? A gente é acostumado a treinar pra caramba, a gente fica sem fazer nada, não é fácil. O Beto tá casado? Hoje sim, né? Tô casado, Thaís, tem uma pequena de 8 meses, Antonella. Mora aqui em Criciúma. Mora aqui em Criciúma, já fazem alguns anos, né? Trabalho na Isara, então minha estrutura familiar hoje está bem alinhada, graças a Deus. Legal. Olha aqui, ó. Na construção ou reforma, nenhum material de cobertura tem melhor custo-benefício que as telhas Imbralite. São leves, práticas e duráveis. As telhas Imbralite justificam a liderança de mercado na região sul. A primeira do mercado e oferece 10 anos de garantia. Telhado protegido é só com a Imbralite. E a Plaçon do Brasil é uma multinacional de Israel. Sua matriz no Brasil é situada aqui em Criciúma e tem filial em Rinópolis, no estado de São Paulo. A Plaçon está no mercado há mais de 27 anos, produzindo soluções completas para avicultura, suinocultura e postura comercial. Além disso, possui uma equipe comercial destinada exclusivamente à comercialização de válvulas e conexões que são 100% produzidas na matriz em Israel. Roberto, tantos anos no futebol, tantos clubes, tantos jogadores contigo, mas tem que falar não pode fugir. Qual é o jogador que tu mais te identificou? Aquele que foi teu amigo durante a trajetória toda? Não vez dizer que foi muito, quero um. A gente sempre tem bastante gente que a gente acaba tendo mais afinidade, né? Acho que o futebol, a gente tem que entender que normalmente é 1 ano, 2 anos que a gente joga junto, né? E depois cada um segue seu lado. Mas depois que eu parei de jogar, ainda que eu consegui manter contato, né? Foi o Rodrigo, zagueiro, acho que o Fernandinho lembra, né? Que jogava com nós na Série C, o Rodrigão. Era o Rodrigo e Cláudio Luiz, né? Era, isso. E aí tinha o André Moritz também, que jogou comigo lá na Turquia, né? Então, era esses que eu conseguia manter mais contato com eles. O André Moritz, por ser aqui de Florianópolis, e o Rodrigo também, por ser de Itajaí, né? A gente ficava conversando direto. Quando ele vinha, ele passou um tempo aqui em Criciúma também, né? Então, isso facilitou um pouco a gente ter esse convívio de mais tempo, né? Mas a gente teve muitos, né? Muitos conhecidos, muitos colegas. Não, claro, colega tem bastante, né? Que a gente leva muito, mas a gente leva muito em consideração, a gente sabe que a gente pode contar, que a gente tem esse tipo de afinidade, né? Então, mas esses dois aí foram os principais, né? E tu, Fernandinho? Fábio, goleiro do Fluminense. Meu amigo hoje, aonde? Pois é. Tem mais afinidade. O que ele falou é legal, né? Porque assim, ó, o único. Porque eu vejo por mim. Eu fui criado no interior de São Paulo, em Jacareí, com dezenas de amigos. Sobrou um.
que até hoje eu não É tenho. o que o Fernandinho eu mantenho comentou contato, antes, né? né? Numa das falas do Fernandinho ali, acho que ele foi essencial no que ele falou. Quando a gente está jogando, tem milhares do teu lado, né? Então, Isso. quando a gente para de jogar, é realmente que a gente vê se a gente tem amigo de verdade ou a gente não tem, né? Quando a gente está jogando, aquela multidão do teu lado. Eu vinha de férias para Criciúma, tinha muita gente do meu lado, se aproximava, se aproximava. Quando eu parei de jogar bola, começou a se afastar, se afastaram, se afastaram, no final das contas não sobraram nenhum. Então, né, se a gente tem uma coisa a falar, é isso, né? Acho que as pessoas querem muito se aparecer com com as, com as outras coisas, né? Exatamente. Querem ser teu amigo por tu ser jogador, querem ser teu amigo porque tu é famoso, porque tu é isso, porque tu é aquilo. Mas quando tu para com isso, as pessoas somem e vão para outra pessoa que é mais famoso ainda. Então, tu isso é chega uma perto, dificuldade que a gente tem, né? Tu chega perto e ele pergunta: quem é tu? Quem é você, né? É isso aí, né, Fernandinho? É jogo duro, Então, né, cara? não, e assim, eu sempre tive o Beto me conhece e sabe a minha personalidade, né? E você também, né, Nassif? Sabe que a minha personalidade é sempre muito forte, né? E eu, quando eu tive duas situações bem engraçadas, bem na época do Cruzeiro, que a gente estava no auge e tal, eu parei de beber em 2000, beber bebida alcoólica desde 2009 para 2010. E aí meu filho nasceu, né? E eu fiz o aniversário, né, dele e falei que o seguinte, ó, no aniversário do meu filho, na festa, não ia ter nada de bebida alcoólica e tal, beleza. Rapaz, não é que teve três, os únicos três não apareceram. Isso que no Cruzeiro, na época, juntando comissão técnica, funcionários e tudo, acho que dava 200 e poucas pessoas. Todos os acho que 230 pessoas foram convidadas para minha festa. Os únicos que não convidaram, vou falar aqui agora, né? São esses três atletas. Cara, eles não foram porque não tinha bebida no aniversário. Pois então, Não, e é uma aí. loucura, é isso aí. É isso aí. Então, eles não foram porque não tinha bebida no meu aniversário. Então, cara, então esse não é meu amigo. Não. E deixa eu falar, eu não concentrava com o Fábio é amigo pessoal meu. Só que o Fábio tem um problema muito sério. O Fábio gosta de ar-condicionado muito, muito gelado, cara. É muito. E eu não gostava de concentrar com ele. Ele concentrava com o Rafael, né? O Rafael que foi agora campeão agora pelo São São Paulo, né? Paulo. Então ele concentrava com o Rafael, eu não concentrava com ele, mas era muito meu amigo. E eu concentrava com esse cidadão, cara. E ele não foi. 2 anos concentrando com o mesmo cara, amigo, pessoal. A gente bebia junto, na época que bebia e tal. E no dia que eu convidei ele pro aniversário, ele mais dois, e não tinha bebida no aniversário do meu filho, eles não foram, cara. Então não são meus Não é amigos, possível Nassif. isso. Ele podia ter ido e pagado a rolha. É, também. Não, e aí, não, dois perguntaram se poderia levar bebida. Eu falei, claro que não. Não tinha sentido. É, Né? a gente passava cada uma. E tu tá até hoje longe de uma cerveja? Não bebo mais, Nassif. Não bebo, faz muitos anos mesmo. Nada bebida alcoólica nenhuma. Graças a Deus, né, Fernandinho? Porque a Graças a conversão Deus, eu tenho dele bebida foi... alcoólica no meu Pro resto da vida. organismo até pro resto da vida. Não, a conversão dele Foi brutal, espetacular, né? Nos dois sentidos, né? É, No trago, na festa e em tal. tudo. Mas é assim, cara, eu acho que tem mérito, né? Ah, com O cara certeza, que né? soube parar, teve Com a certeza. esposa, falou, pô, agora eu vou por aqui, né? E parabéns pro Fernandinho. Não, Né? até porque a gente... Muita gente, né, ex-atleta usa bebida alcoólica, como o Fernandinho falou, né, para ter uma saída. Eles acham que a bebida alcoólica vai te resolver alguma coisa e acaba que não, que acaba só te prejudicando, né? Não, mas é Verdade, isso, né, cara? Eu né? acho que a gente vive aí, eu convivo não no vestiário, não em concentrações, mas eu convivo com delegações, com Claro. jogadores há muitos anos. Então, também viajava bastante. Quando eu trabalhei na Rádio Gaúcha, lá em Porto Alegre, naquela época, saía a equipe toda para acompanhar a Grêmio e Inter no Campeonato Brasileiro, Libertadores, né? E a gente percebia, né? Algumas... Aí os caras, pô, tu não vai dizer? Eu falei, não, cada um tem a sua vida, né, cara? Porque, assim, teve um dirigente no Rio Grande do Sul, acho que tu ouviu falar,
Frederico Arnaldo Balvé. Não. O Inter campeão, aquele bicampeão 75, 76, tinha um ponta esquerda chamado Lula, que era do Fluminense, veio para o Inter e tal. E o Lula era o cara da noite. Era parecido com alguns que eu conheço aqui na época em Criciúma, era da noite. Ao pegava a noite, ele dá risada, né? Eu não falei. É, porque a gente tem muita coisa, né? Porque tem o chapéu também, mas eu não falei, né? Aí o Lula, pô, era o cara da baderna, da festa, da folia e tal. Aí chegaram pro diretor e falou, meu, tu não vai tomar providência, cara? Esse cara não sai das boates à noite aí, muito trago. Ele falou, cara, ele incomodando o lateral no fim de semana, pode fazer o que quiser durante a semana. Mas é bem isso que acontece, Era essa né? mentalidade na época, né? Hoje é muito mais comedido. A gente sabe que tem gente que vai para festa e tal, normal. O que eu acho normal também, porque se o cara está de folga, vai fazer o que bem entende. Mas mudou muito, né? Sabe onde Hoje é que em dia... o corpo dele, o que o corpo dele exige e resiste, né? Hoje em dia mudou muito, né? Eu acho que da nossa época para cá, o atleta profissional joga por muito mais tempo, né? Eu acho que por essas mudanças, né, que teve, né? Não, a gente não fala da questão da bebida, mas sim da questão postural, né, do atleta que se cuida, leva personal trainer junto, nos treinos. Tem uns que levam né, cabeleireiro, né, barbeiro. Também, né? A tecnologia para Manicure. recuperar uma lesão. Hoje em dia, então, tudo é mais facilitado que antigamente, né? Exatamente. Então, É isso, o Fernandinho dá risada, ele só Fernando, fica ele rindo, gosta. né? Ele tá sabendo tudo o que acontece. O Gonzaga, nós estávamos... Contar pro Fernandinho agora. Final, umas 2, 3 semanas atrás, encontramos o Gonzaga. Encontrei o Gonzaga na praia e a gente estava lembrando dos jogos da Série C. Não sei se o Fernandinho vai lembrar. O jogo que a gente jogou contra Ipatinga lá, acho que foi que a gente empatou 0-0. Tu sabe a história. Aí o Gonzaga brabo falando com a gente, conversando com a gente. O único jogo que o Moacir Fernandes foi acompanhado do Octagonal final foi esse. E a gente empatou o jogo. Só que a gente queria cervejinha depois do jogo. Fernandinho, eles vão parar no posto. O Gonzaga, não, o Moacir tá aí. Não, vamos ter que parar no posto. Para no posto, todo mundo para no posto. Tivemos que parar no posto para comprar cervejinha. E o Moacir... Moacir brabo. Mas ele estava pagando em dia naquela época, não? Não, tá tudo certo. Agora, o Fernandinho falou da dificuldade, e era normal que acontecia, o Criciúma viveu sempre essa dificuldade financeira, né? Até o Angeloni chegar e resolver o problema, né? E eu me lembro, quando apertava a coisa, ele corria ou no Jaime Zanata ou corria no Edson Gadzinski, que eram os caras que botavam o dinheiro. E não pegavam de volta, sabe? Dava o dinheiro, vai lá e paga, resolve. Eram torcedores, amigos do presidente, né? E isso ajudou bastante a colocar as contas em dia, né? Então é mais ou menos... como o Fernandinho falou, né? Antigamente era difícil fazer futebol, hoje a gente entende o Moacir Fernandes, né? A gente entende como é que era. Fernandinho, fala a tua opinião sobre o momento do futebol brasileiro. Então, Nassif, como o Beto estava falando aí agora, né? O futebol mudou muito, né? Então, a nutrição, fisiologia, então muita coisa fez com que, claro, o futebol, os atletas tenham mais um tempo útil, né? Os gramados também, houve uma melhora, né? Os uniformes, já vem chuteiras, né? Beto sabe, na nossa época, as chuteiras pesavam 400 gramas ali, né? Depois ali de 2006, 2007, 2008, 2009, na verdade, que veio mudando, a chuteira 150 gramas, aí gramado também, né? Hoje você consegue jogar um jogo 90 minutos, né? Eu falo isso porque eu peguei todas essas gerações, né? Eu parei de jogar 7 anos atrás, então eu peguei essas arenas ainda, então você acaba o jogo, você não está cansado, você no outro dia você já está recuperado, tal. Tem a parte, né, como eu falei, da nutrição, acompanhamento, então tudo isso faz com que o futebol, claro, fique mais força física, mais rapidez, a grama faz com que a bola corra mais, né, a qualidade dos materiais também, houve uma melhora absurda, então houve toda essa melhora para que o futebol tenha uma melhora. Agora, na parte técnica, né, infelizmente é muito ruim. Pois é, e aí a tua opinião, Beto? Eu concordo plenamente com o Fernandinho, né? Eu acho que a gente está priorizando muita coisa
na parte tática, a parte... E está esquecendo da técnica, né? Eu acho que o essencial do brasileiro, o que era o brasileiro, o que a gente tinha do brasileiro antigamente. Pelé, Sócrates, Ronaldinho, Neymar até há pouco tempo atrás. Então, a gente tinha que era o drible, que era a felicidade, o gingado brasileiro. E isso tá acabando que está se terminando praticamente no futebol, porque hoje em dia você pega, faz um curso ou pega um treinador que vai botar só aquela parte técnica, tática, que tem que ser assim, 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 não libera o jogador para fazer a parte individual de um drible. Então, acho que isso tá perdendo um pouco da essência do nosso futebol brasileiro, né? E perdendo a raiz, assim. Como eu trabalho com escolinhas, né, hoje, né, eu acho que a minha parte principal é trazer isso dos meninos, né? A individualidade deles, deixar eles fazer a individualidade deles dentro do jogo. Sim, óbvio que a gente vai tratar de fazer uma parte técnica e tática ali dentro também, mas o individual, trazer aquela parte do drible, da pedalada, né? Acho que a gente lembra do Robinho pedalando em cima do Rogério, se eu não me engano, né? Do Corinthians, naquela Foi, época. 2002, né? Então a gente perdeu um pouco disso, né? O futebol brasileiro e mundial também, né? Tá perdendo isso. E eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho, repensar um pouquinho nisso também, né? Os professores, os treinadores, para que a gente dê uma sequência nessa linhagem que a gente tinha antigamente. Mas Né? acho que é uma diferença. Por exemplo, tu trabalha com uma escolinha, tem várias escolinhas fora dos clubes, onde eu penso os técnicos, né, os instrutores, trabalham a criatividade também. Mas dentro dos clubes, a questão é que tu tem que ganhar, tu tem que ser campeão, tu tem que buscar título. Então tu endurece o moleque já desde pequeno, né? Isso. Hein, Fernandinho, como é que funciona dentro desse espectro aí? Não, é verdade. O Beto estava falando uma coisa muito legal. Essa mecânica agora aqui das escolinhas, enfim, depois do Barcelona, né? O tic-tac do Barcelona. Então, nós vemos numa geração aí de 10 anos atrás, que nós caímos nessa ideia que o futebol era dois toques para chegar e tal, mas não, culturalmente isso não foi interessante para o futebol brasileiro. Então, a partir que o Barcelona surgiu com aquele tic-tac, todo mundo tem que jogar igual o Guardiola, enfim, né, algum tempo atrás, os professores das escolinhas eles começaram a fazer isso. E com isso, as crianças com 10 anos, eles começaram a ficar inibidos a driblar. Aí se dribrasse, perdesse a bola, o treinador começava a xingar, não pode perder a bola aí, não pode perder aquilo e isso e tal. Cara, eu entendo que até 11 anos, 12 anos, você tem que tirar o melhor daquela criança, do adolescente. Ele tem que driblar, se for possível, ele dribla uma vez, volta, dribla de novo, tal. Deixa a criança fazer. E a partir dos 14 anos que ela vai para o clube, aí sim, o clube vai ensinar ele tecnicamente, taticamente, o que tem que ser feito. A base das escolinhas que tem que ser feita, né? Mas tem que deixar o dom do atleta fluir, né? Da criança fluir, porque senão eles ficam mecanizados e hoje o futebol brasileiro está do jeito que está, entendeu? Porque está muito mecânico, aqueles os dois pontas, né? Que são pernas ao contrário, aquela coisa toda, e a gente começou a copiar as outras pessoas, cara. Os outros. Antigamente copiavam a gente, né? Hoje a gente está copiando isso, eles. Agora nós estamos copiando os europeus, entendeu? E a nossa cultura não permite isso. Aí Então, veio, né, Nassif, agora e Beto. Já tiramos aquela coisa que os campos, né? Claro, a gente entende que a evolução fez com isso. Os campos hoje são sintéticos, né? Antes você tinha toda aquela dificuldade dos campos gramados, né? Cada bairro tinha seu campo gramado, que a grama não era péssima qualidade e tal, mas isso fazia com que, desde pequeno, aquela criança com aquela dificuldade de dominar a bola, isso levava para frente, entendeu? Quando eles pegavam um campo bom, não teria dificuldade nenhuma. E hoje em dia já não, eles já começam já no sintético com 5 anos, aquela coisa toda, tal. A dificuldade que eles têm, começa na primeira dificuldade que eles têm, eles já... Vamos desistir. Aham. Eu entendi essa situação que é real, né? É real, porque hoje, por exemplo, se copia o Barcelona do Guardiola, o tic-tac,
Então tem que avisar pro moleque que tinha o Messi também naquele time, né? Claro. Não era só toque-toque. Na né? verdade, não é nem o moleque, né? A Que gente tinha tem o que Messi avisar, também, o né? professor, O né? professor. Da escolinha. Às vezes o treinador lá da base, que também a gente tem que entender que ele, como tu falou, que eles querem ganhar, eles precisam ganhar para se manter. Porque hoje um treinador não consegue fazer um trabalho direito no Brasil porque 3, 4 jogos de derrota já te manda embora, né? Então, a gente entende esse lado também. Porém, tem que deixar, né? Acho que tem que deixar o atleta ter o dom dele, como o Fernandinho falou. Na nossa época ali, a gente mal a gente fazia um tático, era mais coletivo, era mais o dom do atleta mesmo, era tirar aquilo que o cara tem de melhor, né? A gente sabia que o Fernandinho levava para o fundo e cruzava, a gente sabia que o Alexandre chegava no fundo e cruzava, e a gente trabalhava isso, a gente fazia isso, a gente sabia que tinha o Marcelo Rosa que era bom no desarme e no passe, então a gente tinha o Leandro Guerreiro, a gente tinha um time que a gente sabia a deficiência e a qualidade de cada um, e a gente fazia isso dar certo, porque não tinha aquela cobrança de que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, o treinador não, então a gente só jogava, né? A gente era feliz jogando bola e a gente não sabia como que ia acontecer, né? Então, Era feliz e não sabia, né? Como dizia. Praticamente o Beto e João, isso é importante, é uma palavra bem legal, era feliz. E é o que não existe hoje na maior parte dessas crianças e adolescentes. Por quê? Porque eles já são cobrados dentro da própria casa. Eu falo isso com propriedade, por isso que foi um dos motivos que eu saí de agenciar atletas, né? Porque hoje quem prejudica os atletas não são mais os empresários, e sim a própria família, seus pais. É a família. O menino começa hoje com 6 anos, ele na escolinha, ela já acha que ele tem que estar jogando, que tem que estar fazendo isso, porque tem uma escolinha de fulano, porque não vai pro clube, tem como eu levar no clube, eu quero fazer teste, quero fazer aquela coisa toda. Pô, o menino treina 2 vezes na semana. Como é que você vai levar no clube para fazer teste? Ele está preparado para ir para o clube fazer teste? não tem como. Entendeu? Então é muito difícil isso. E principalmente agora na base. A tecnologia está aí. Então, antigamente, você fazia jogos na base, ninguém falava nada, né, na base. Aconteceu, o Criciúma perdeu de 1-0 para o Figueira, o Sub-13 também ganhou, perdeu. Mas hoje em dia não, hoje em dia o time perde, né, da base Sub-13, e eles botam lá na rede social. Aí desce um monte de pessoas lá, porque esses meninos ruins, porque fulano. E aí os treinadores da base, eles já começam a ser pressionados já pela própria mídia e pela própria mídia do próprio clube, entendeu? Porque tem que ganhar. E a parte que tem que fazer que a parte técnica, a qualidade que tem que tirar de cada atleta para depois sim começar a ganhar título, eles estão esquecendo isso, entendeu? Por isso que não tem mais identidade desses adolescentes e desses atletas em clube nenhum. O menino fica. Você vê tem jogadores hoje que estão jogando no profissional que já passaram por 20 bases. Com 24 anos. 24 anos já passaram por 20 clubes. É verdade. Com a identidade que esse menino vai ter, mesmo. Não tem mais. Muito bem, eu quero lembrar também que lá em Nova Veneza tem um restaurante que é o mais tradicional da praça. Chama-se o Restaurante do Fefê. Então, quem conhece sabe o que eu estou dizendo. E quem não conhece, por favor, Restaurante do Fefê, ali na entrada de Nova Veneza, vocês vão adorar. O serviço é espetacular, Dona Lili na cozinha e o Fefê naquele atendimento educado, caprichado, que a gente bem conhece. Um abraço aí para o Fefê e não perca o Restaurante do Fefê, preste atenção. Fernandinho, obrigado, cara. Já estamos aqui quase 1 hora de papo, né, cara? Parece que... O tempo voa, né? Parece que foi 5 minutos atrás, né, que nós começamos. Fernandinho, um abraço, cara. Foi bom falar contigo, prazer em revê-lo também. Sucesso no Instituto e com a família, maravilha aí. Um abraço para ti e obrigado por nos atender. Nassif, eu que agradeço pelo convite, tá? Sucesso aí, tá bom? Nessa nova caminhada sua aí. Um abração também pro Beto, satisfação, tá, Beto? Fazia tempo que a gente não conversava. Vamos trocar aí os telefones aí, que eu tô sempre indo aí para Criciúma. E quem sabe também a gente poder levar esse projeto Instituto aí para lá para Içara também, né? Cara, por que não? Meu amigo, tá? Imagina, pô, prazer. Bom demais, cara, velho. Prazer é sempre meu, né, Fernandinho? A gente sabe que toda a história que a gente teve junto ali no Criciúma, então, indiferente do tempo que passe, as lembranças sempre vão vir, a gente está sempre junto aí. E, como falou, né, o teu telefone já peguei aqui com o Nassif, daqui a pouco já te mando um oi aí, a gente vai trocando ideias.
E quando o Fernandinho Me dá um vier toque. aqui, Você, ó, Nassif, ele não sabe, mas desses finais de anos aí, eu apareci lá no Rincão e eu tava vendo você jogar lá na praia, tá? Só que aí, família e tal, não consegui ficar até o final, mas eu vi você jogando lá na praia, tava te acompanhando, entendeu? Você não tava me Pô, vendo, mas eu tava te acompanhando, irmão. show, show. Na próxima vem e a gente bate um papo depois. E aí, meu, quando eu vier aqui, vamos lá no restaurante do Lá no Fefe, né? Vamos lá no Fazer uma Fefe, janta. claro, com certeza. Valeu, Fefe é top Fernandinho. demais. Você já conhece, né? Quem? O Fefe, eu deixei de ir no Fefe porque ele não queria que eu pagasse mais lá, cara. É verdade. E o Fefe é bem assim, né? Fefe é fenômeno, é um cara espetacular, né? Valeu, Fernandinho. Obrigado, cara. Um abraço pra ti e até a próxima. Abraço, irmão. Tamo Beto, junto. Valeu, cara. João, muito obrigado, pela tá, pelo presença convite. aqui. Foi maravilhoso aí o papo com Sabe o Fernandinho. que contigo estamos aí. também. Quando precisar é só chamar. Como o Fernandinho falou, desejamos, né, uma boa sorte aí para ti, que esse seja só o primeiro de vários aí, que a tua carreira, né, siga com mais sucesso ainda, tá? Eu botei aqui #1, né? Espero chegar no #1 um monte, né? Tá bom, No isso nosso aí vai chegar, programa vai aí. chegar, vai chegar. Tá bom? Muito obrigado a vocês todos aí. Quero agradecer mais uma vez a Plaçom, a Embralite, parceiras aqui do podcast Fio do Bigode. E a semana que vem a gente volta com mais uma grande atração aqui comigo e com vocês. É terça-feira de carnaval, mas de qualquer forma vai ter ali, a gente vai bater um papo ali também, tá bom? Um abraço, obrigado, até a próxima. Fiquem abraço. com Deus.